Então, qual é o propósito na criação desse material? É ter um material onde eu tenha o registro do desenvolvimento da escrita e da leitura dos alunos, de todos os alunos da turma, ao longo do ano letivo, desde quando ele começou, lá em fevereiro, como ele terminou lá em dezembro, que respalde o meu trabalho, que norteie o meu planejamento para que eu possa fazer um planejamento mais assertivo, de acordo com a realidade da turma, e ter um material também que eu sempre possa consultar numa reunião pedagógica com a equipe gestora, com a coordenadora, né? E numa reunião com o responsável. Então, olha, fulano, seu filho chegou nesse nível aqui no início do ano, nós já estamos aqui no terceiro ano, ele se encontra assim, 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 o que nós podemos fazer para se ajudar e tal. Você já conseguiu fazer uma consulta lá, conforme a gente solicitou no início do ano, já tentou uma avaliação, porque você está vendo que ele está assim, ó, não está progredindo muito. Então, são várias situações que a gente pode chegar e consultar para mostrar ali para a pessoa, seja alguém da equipe gestora, seja alguém da família do aluno, para mostrar como está o desenvolvimento daquela criança, para poder se unir e ajudá-lo. Então, esse aqui é o material de sondagem de escrita e leitura. Ele foi preparado, né, para professores do ciclo de alfabetização, que dão aulas para alunos de primeiro ao terceiro ano, mas também dá para ser adaptado para professores de quarto e quinto ano. Até porque sabemos, né, que professores de quarto e quinto ano acabam recebendo alunos que se encontram defasados, ou seja, que se encontram em níveis bem iniciais da escrita. Então, é importante saber sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética, sobre os níveis de escrita, ter uma noção dos conteúdos que podem ser trabalhados, dos tipos de atividades que podem ser propostas para que esses alunos que estão no nível mais inicial possam avançar. Então, ele pode também ser muito útil para professores de quarto e quinto ano. Essa aqui é uma das opções, né, de capa, mas no arquivo tem várias outras, com outros temas que podem combinar com os planos pedagógicos, e aí cada professor escolhe de acordo com o seu gosto. Essa aqui é a parte do perfil, né, da turma, então eu deixei um espaço aqui para que possa colar uma foto de todos os alunos juntos. E aqui é um espaço para que o professor possa fazer uma breve descrição sobre a realidade da turma, sobre as características desse grupo que está sendo trabalhado. Por exemplo, o total de alunos da turma, quantos meninos, quantas meninas, se todos já estudavam na mesma escola. Algumas informações breves, mas que vocês considerem importantes de estar aqui. Depois vem a parte que eu reservei aqui sobre os níveis de escrita e as propriedades do nosso sistema de escrita alfabética. Temos aqui, ó, orientações sobre os níveis de escrita baseada nos estudos, né, da Emília Ferreira e Ana Teberoski, com exemplos aqui. E temos também as propriedades do sistema de escrita alfabética fundamentadas nos estudos do Arthur Gomes de Moraes. Também inclui no material aqui planilhas diagnósticas com visão anual sobre a escrita e sobre a leitura dos alunos. Esse espaço aqui é reservado, né, para os nomes dos alunos, e tem aqui a ADI, que é a avaliação diagnóstica inicial, que é aquela que você faz quando voltam às aulas, né? Logo no início do ano letivo, para saber como que o aluno está chegando. E tem dos outros bimestres. Então, ao final de cada bimestre, eu faço, né, eu costumo fazer as diagnósticas com meus alunos e registrar aqui em qual nível aquele aluno está e quantificar aqui. Por que é importante quantificar aqui? Vamos supor que você pegou uma turma que tem 30 alunos. E aí você fez a sua sondagem inicial, né, logo nas primeiras semanas, e percebeu que a maior parte daquela turma está em nível pré-silábico e registrou aqui, fez a contagem, tudo certinho.
o que fazer a partir desses dados. Não é só uma questão de registro, né, de saber quantos alunos estão no nível pré-silábico, quantos estão no silábico alfabético. A questão é, o que eu vou fazer com essas informações aqui? É até uma pergunta que eu recebo muito no direct, de professores que estão começando agora no ciclo de alfabetização, que relatam que sabem identificar os níveis de escrita, mas que têm uma certa dificuldade sobre os tipos de atividades que devem propor para que os alunos daquele determinado nível avancem. Por exemplo, se a maior parte, né, da minha turma está em nível pré-silábico, então eu tenho que pensar e incluir no meu planejamento atividades que vão fazer com que esses alunos avancem nas suas hipóteses. Além de ser um respaldo, né, para o nosso trabalho, porque temos registrado como que o aluno chegou e como que ele foi se desenvolvendo em cada período do ano letivo. Então, identifiquei o nível de escrita que meus alunos estão e agora, o que eu faço? Pensando nisso, eu incluí aqui no material também esse bloco que trata exatamente essa questão. Quais tipos de atividades eu posso propor para que o aluno avance em sua hipótese de escrita? Então, eu listei aqui sugestões de atividades que podemos propor de acordo com cada nível de escrita. E essa listagem, gente, essas sugestões são fundamentadas, tá, em autores como Magda Soares e Arthur Gomes de Moraes. Achei importante também incluir fotos de atividades práticas que eu fiz com as minhas turmas ao longo desses anos, para que vocês possam ter uma noção de como colocar em prática. Cada uma tem a explicação por que é importante trabalhar com aquele tipo de atividade, quais habilidades aquela proposta vai ajudar o aluno a desenvolver. Eu vou folhear aqui para que vocês possam ver. Então, são propostas que vão ajudar os alunos a desenvolver consciência fonológica, a compreender as propriedades do sistema de escrita alfabética e todas de acordo com cada nível de escrita, tá? Então, saber isso dá um direcionamento, né, para o nosso planejamento, torna ele muito mais assertivo, porque ele está respeitando a realidade daquele grupo de alunos que você está trabalhando, e os resultados começam a aparecer mais para frente. Antes de mostrar essa parte aqui, deixa eu só explicar uma coisa. Eu fiz uma atualização nesse material, vocês sabem, né, que eu lancei esse material no ano passado, que é o material de sondagem de escrita, só que agora eu atualizei ele e coloquei como material de sondagem de escrita e leitura. Eu estou até aqui com o do ano passado, que daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui nele, ó, que eu usei no ano passado. Aqui nesse bloco, quais foram as atualizações que eu fiz? Incluir novos mapões com visão anual, sugeridos para turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. São mapas diferentes para cada ano de escolaridade, até porque eu também pensei numa outra questão. Por exemplo, se você é um professor que gosta de seguir com a turma do primeiro ao terceiro ano, ter diferentes mapões não vai ficar uma coisa repetitiva para aqueles alunos. Fora que as habilidades também observadas e registradas aqui são diferentes a cada ano. E eu já vou mostrar todas elas. Cada aluno tem o seu mapa. Então aqui, ó, é a capinha do mapa para colocar o nome do aluno. E aqui vem um mapão que, quando o material está aberto assim, você pode ver a sondagem de escrita realizada ao longo de todo o ano letivo. Esse aqui é um mapão sugerido para turmas de primeiro ano. Eu vou mostrar um por um e como aplicar, né, como usar, dar dicas sobre a aplicação para que vocês entendam tudo direitinho. E lembrando que eu vou deixar tudo salvo nos destaques, porque quando tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá consultar.
Esse aqui é o mapão do primeiro ano para sondar a escrita. Nessa primeira parte aqui, como que eu faço para colocar em prática, tá? Eu seleciono um grupinho de 5 alunos, por exemplo, por dia, para fazer essa sondagem aqui. Para isso acontecer de uma forma mais tranquila, o que eu faço com a turma? Eu empresto jogos pedagógicos nesse momento, ou massinha, por exemplo, porque enquanto os alunos estão ali brincando com os jogos, brincando com massinha, eu estou fazendo a sondagem individual na minha mesa, com esse aluno sentadinho do meu lado, para eu fazer uma sondagem bem detalhada com ele. Outra dica importante: quando eu chamo o aluno para ficar sentadinho lá na minha mesa, eu tomo cuidado para que ele não fique de frente para o alfabeto de parede da sala, tá? Eu sempre coloco ele sentado de costas para o alfabeto, porque aqui tem a proposta onde ele vai ter que escrever o alfabeto, tá? Então, quando chamar o aluno, já pensa nessa questão para você se organizar direitinho ali com ele na mesa. Eu leio aqui a proposta e vou explicando cada parte do mapa, né? Então, aqui tem que escrever o nome completo, aqui é o alfabeto e aqui é a escrita dos nomes, né, desses materiais. Nessa parte aqui, eu registro o nível de escrita que o aluno se encontra e a data que foi realizada aquela sondagem. Nesse espaço aqui de observações, eu costumo registrar as seguintes informações. Esse aluno sabe falar o nome dele completo ou escrever o nome completo? Reconhece todas as letras do alfabeto? Não reconhece? Só algumas, só as vogais? Você percebeu alguma questão na fala dele, algum comprometimento na fala dele? Eu registro esses detalhes aqui também. Então, essa é a diagnose inicial de escrita, tá? Esse lado aqui do mapa são os espaços, são as propostas para fazer diagnoses em cada bimestre. Então, ao final do primeiro bimestre, faço essa parte aqui e registro o nível de escrita e a data. Aí, final do primeiro bimestre, final do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Reparem uma coisa aqui. Aqui no finalzinho, né, desse mapa, que é para o último bimestre, essa parte aqui, eu coloquei as mesmas figuras da sondagem que é realizada em fevereiro. E é muito legal, gente, eu vou mostrar no do ano passado, porque você faz o comparativo de como aquela criança estava escrevendo essas palavrinhas no início do ano letivo e como ela terminou o ano letivo, como que estava o desenvolvimento ali da escrita dela. Isso é muito legal de ver esses avanços. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um mapão preenchido, que é de uma aluna do ano passado. Já preservei aqui o nome dela para não aparecer, mas para que vocês vejam como é legal ter esse registro, e importante, né? Ó, a sondagem foi feita no dia 10 de fevereiro de 2023. Olha a questão aqui do alfabeto. Ela não reconhecia ainda todas as letras do alfabeto. Olha quantas letras ela deixou em branco. Reparem na ordem aqui, ó. A escrita estava em nível pré-silábico ainda. E aí, eu fui trabalhando, né, conforme a realidade da turma. E os avanços foram aparecendo. Então, ó, como que já estava silábico com valor sonoro em abril, ó. Olha como ela já foi melhorando. Isso aqui já foi em junho. Aqui já a escrita dela em setembro. E olha como ela terminou o ano letivo. Então, olha aqui como ela escrevia. Caderno, lápis, cola, tesoura, borracha, apontador. E como ela terminou o ano letivo. Isso aqui, ó, foi feito dia 23 de novembro do ano passado. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de leitura que eu incluí, tá? No mapão de cada aluno. Aqui atrás, ó. Lembrando que essa aqui é a sugestão para o primeiro ano. Então, qual é a ideia? No dia que o aluno sentou lá do seu ladinho para fazer essa parte de sondagem de escrita,
no mesmo dia, já faz essa parte aqui de sondagem de leitura, tá? Como que funciona essa sondagem de leitura aqui? Primeira coisa, preencher isso aqui, ó, sondagem de leitura do primeiro, aí você marca o xizinho, se no seu é bimestre ou trimestre, né? Cada escola trabalha de uma forma. Como que eu faço para identificar se o aluno, por exemplo, reconhece o próprio nome? Sim ou não? O aluno diferencia letras do alfabeto de outros sinais gráficos? O aluno identifica boa parte das letras do alfabeto? O aluno lê palavras simples? Então, são questões voltadas para a leitura. E também tem a questão de consciência fonológica. Para essas duas partes, eu preparei 2 recursos, pensando em tornar esse momento mais atrativo e mais lúdico, até porque, como eu falei, essa aqui é uma sugestão para o primeiro ano, então são alunos que estão saindo da educação infantil, e eu acredito que assim o aluno vai ficar muito mais à vontade, e mais o primeiro recurso é o sondagem inicial, que é para você preencher essa parte aqui. Então, o aluno reconhece o próprio nome? Qual é a ideia? Escrever 3 nomes aqui e perguntar para o aluno qual é o nome dele, pedir para o aluno apontar qual é o nome dele, para ver se ele vai identificar o nome dele aqui. Aí só marcar a resposta, né? Sim ou não, com xizinho. O aluno diferencia letras do alfabeto de outros sinais gráficos? Aí, ó, onde há só letras? Aí é só pedir para o aluno mostrar em qual dessas opções tem somente letrinhas e marcar a resposta lá em cima. Aqui, ó. O aluno identifica boa parte das letras do alfabeto? Sim ou não? Aí, ó, identificando as letras. O que eu sugiro? Que primeiro comece perguntando as letras do nome dele. Então, qual é a letrinha? Vamos supor que o nome dele é Lucas. Onde está a letrinha L? Onde está a letrinha A? Onde está a letrinha U? Pode ser saltitado ou na ordem mesmo do nome, para ver se ele reconhece as letrinhas do nome dele. E aí depois vai perguntando as demais letras do alfabeto. E faz o registro aqui, você faz o registro aqui, se ele identifica boa parte das letrinhas ou não. Aqui, o aluno lê palavras simples? E aí tem essa parte aqui, para sondar se o aluno lê palavrinhas simples já. Sabemos, né, que tem diferentes realidades no Brasil, então tem alunos que já chegam ao primeiro ano sabendo ler, escrever, já no nível mais avançado da escrita. Tem turmas, tem alunos que chegam no nível mais inicial, então isso varia muito, né, mas é muito importante saber isso. E para sondar aqui, ó, consciência fonológica, eu fiz esse recurso aqui. Então, ó, tem questões para responder, para o aluno responder com aquela caneta de quadro branco. Sobre rimas, ver se tem consciência de rimas para ligar. Consciência de aliterações. Então, ó, faça um X nas figuras que começam com o mesmo som da sílaba destacada. Então, quais figuras aqui começam com bo? Quais começam com ga? Consciência silábica, ó. Pinte os círculos de acordo com a quantidade de pedacinhos de sílabas do nome de cada figura. E consciência fonêmica, para escrever a primeira letrinha do nome de cada desenho, para poder descobrir a palavra secreta aqui. As demais sondagens são para o final de cada período, seja bimestre ou trimestre. Então, vou lá no final do segundo bimestre, vou fazer essa parte, para ver se a criança já avançou, se já está desenvolvendo consciência de rimas, consciência de aliterações, se já consegue completar as palavrinhas com as vogais, se já está no nível silábico com valor sonoro. Então, tudo isso está diretamente relacionado à leitura, ao processo de leitura e ao processo de escrita. Essa parte aqui de sondagem de leitura para o primeiro ano, eu coloquei outras 2 opções. Uma sem essa parte que precisa usar os recursos. Vou mostrar aqui a folhinha, ó. Tá bem semelhante, só que aqui não tem essa parte que sonda do nome com a utilização, né, do recurso. Mas voltado para a sondagem também de consciência fonológica, de
escrita, né, de sílabas faltosas, leitura aqui de palavras. E tem essa outra aqui também, ó, que já é com palavrinhas simples, desde o início, para ver se a criança consegue ler palavrinhas simples. Então, é só marcar o X aqui, ó, a criança marca o X onde está escrito o nome de cada figura. Porque como as realidades mudam, né, de sala de aula para sala de aula, da instituição privada para instituição pública, então eu tentei adequar de uma forma que contemple diferentes realidades. E aí, cada professor escolhe qual parte de leitura vai colocar ali. Deixa eu só recapitular aqui uma coisa. Com 2 folhinhas só, a gente tem um mapão com a visão do ano inteiro em relação ao desenvolvimento da escrita e da leitura. Então, isso é muito prático, não é uma coisa que fica acumulando muito papel, e dá para a gente ter uma noção de como que está esse processo de desenvolvimento e pautar o nosso planejamento com base, né, nesses dados que foram coletados. Agora eu vou mostrar para vocês a sugestão de mapa para o 2º ano, tá? É do mesmo jeitinho, também são só 2 folhas por aluno e tem algumas novidades. Reparem que aqui é o mesmo estilo, só que tem algumas diferenças, tá? Eu mudei aqui a figura da criança, já para ter essa facilidade na identificação do mapa. Então, eu mudei a figura aqui, mas o esquema aqui, a organização é praticamente a mesma, tá? Com algumas alterações em relação ao 1º ano. Tem aqui o nome completo, o alfabeto, e aqui começa a diferença, porque eu coloquei figuras para que os alunos escrevam os nomes, né, dessas figuras. Então, a questão de sondar como é que está a escrita dele em relação a palavras. E incluí aqui um espaço para que o professor dite uma frase com uma dessas figuras aqui, tá? Então, essa parte não tinha na primeira versão do material de sondagem. E aqui embaixo é o espaço para registrar o nível de escrita e a data da sondagem, e se quiser fazer alguma outra observação em relação à escrita do aluno. Nas partes aqui do lado, são do mesmo jeitinho para o final de cada bimestre ou trimestre. Então, ó, no mercado vende feijão, carne, queijo, biscoito. Aí, ó, professor, dite uma frase sobre a figura à esquerda. Então, tem aqui farinha. Aí, o professor já dita a frase. Aqui tem espaço, né, para o nível de escrita e a data. E aqui embaixo tem observações. Para que é esse espaço das observações? Para que o professor possa registrar, por exemplo, se o aluno faz uso de pontuação na frase, se ele respeita o espaçamento. Então, são informações super importantes para pautar o nosso planejamento. Agora eu vou mostrar a parte de leitura para o mapão do 2º ano. Com palavrinhas, a maior parte com palavras com sílabas simples, tem algumas com sílabas mais complexas, mas tem uma outra opção no arquivo, que são só palavrinhas com sílabas complexas. E aí o professor avalia de acordo com a realidade da turma. Porque, por exemplo, se é um professor que pegou a turma no 1º ano e continuou no 2º, e teve um bom rendimento ali a turma, deu para trabalhar bastante coisa, e a turma já está em nível alfabético, já conseguiu trabalhar algumas sílabas complexas, dá para usar o outro mapão que tem mais sílabas complexas para fazer essa sondagem. E aí fica a critério da realidade, né, de cada professor. Tem aqui, ó, para cada período sempre, tá? É só essa aqui no 1º bimestre, 2º bimestre, 3º e 4º bimestre. Outro exemplo, o professor optou por essa aqui, que tem mais sílabas simples. Mas, ao longo do ano, ele começou a trabalhar ali as sílabas complexas e tal. Eu preparei um recurso que vem de dentro desse material. Deixa eu pegar ele aqui. Que é esse aqui, ó. Lendo palavras. Porque aí o professor ele não vai ficar preso só nesse aqui.
Vai que no dia ele tem um tempinho a mais com cada aluno e quer sondar como está o desenvolvimento em relação à leitura de palavras com sílabas complexas. Aí eu preparei esse arquivo aqui, que é o Lendo Palavras, e aí tem palavrinhas com sílabas simples, tem duas opções com sílabas simples, aí tem, ó, palavrinhas que terminam só com ão, ó, palavrinhas que já tem aquele L pós-vogal, R pós-vogal, tá vendo? S pós-vogal, aí tem ó, o L intrometido, R intrometido, CH, LH, NH, QU. Então dá para o professor ter essa noção de como que os alunos estão se saindo em relação ao processo de leitura de sílabas complexas, né? Uma outra coisa, usei esse recurso na sondagem inicial ali, estou usando durante o ano letivo, mas no dia a dia, gente, também dá para usar esse recurso de outras formas, tá? Dá para aproveitar com os alunos de outra forma. Por exemplo, estou reforçando com a turma LH, eu vou pegar um aluninho, vou lá emprestar a fichinha do LH para falar fulaninho, tem um desafio para você. Você vai escolher, você vai ler essa fichinha aqui, com palavras, e você vai desenhar, vai fazer a ilustração de 3 palavrinhas aqui. Então, vou desenhar o milho, vai desenhar a toalha, vai desenhar uma folha. Então, o desafio do aluno é ler, escolher 3 palavrinhas e fazer a ilustração. Agora eu vou mostrar para vocês o mapão do 3º ano, tá? Também com 2 folhinhas. Vamos lá, ó. Reparem aqui, ó, mudei novamente a figura da criança e tá do mesmo estilo do 2º ano, tá? O nome, o alfabeto, as palavrinhas, a frase ditada pelo professor, nível de escrita e data de sondagem e as observações. Só que aqui, nessa parte do mapão de escrita, já tem uma alteração em relação ao 2º ano. Por quê? Reparem que são espaços para frases. Então, no final de cada bimestre, vou fazer uma sondagem. Então, aqui, final do 1º bimestre, escreva uma frase sobre cada figura abaixo. Repare que as figuras são palavrinhas com sílabas complexas, que espera-se que o aluno já tenha consolidado ao final do 2º ano, né? Aqui na sondagem do 4º bimestre, eu coloquei figuras que aparecem aqui, ó, no começo do ano, tá vendo? Para sondar e fazer essa comparação de como ele estava no início, como ele chegou ao final do ano letivo. Deixa eu mostrar agora a parte de leitura do 3º ano. Aqui eu já coloquei só frases. Então, tem a figura, o aluno vai ler a opção e marcar qual frase diz respeito àquela figura. Posso ficar presa só nessa parte? Não, eu coloquei mais alguns recursos aqui que eu vou apresentar para vocês, que vocês podem usar durante essa sondagem também. O primeiro recurso é esse aqui, ó. Você sabia? Então, aqui tem frases, aqui são curiosidades sobre alguns alimentos, sobre algumas frutas, né? Aqui, ó, mais curiosidades sobre as frutas, sobre o corpo humano, sobre os animais, que são assuntos que os alunos gostam muito, né? E são interessantes deles aprenderem. Então, não é uma frase sem sentido, né? Vamos dizer assim, são frases que eles vão aprender também com essas frases, que são curiosidades mesmo, de coisas reais que nós precisamos conhecer, precisamos saber. Esse recurso aqui, que é o Você Sabia, ele tem a versão, tá, no arquivo, sem figuras de apoio e tem com figuras. Esse aqui, sem figuras, é legal porque você tem várias possibilidades com ele. Vou dar alguns exemplos. Você pede para o aluno lá ler a frase. A laranja ajuda a prevenir gripes e resfriados.
Aí você pode fazer tipo uma interpretaçãozinha com ele para ver como que ele está em relação a isso, se ele está compreendendo o que ele está lendo, né? E aí, essa frase fala sobre qual fruta? Ah, fala sobre a laranja. Muito bem. E a laranja ajuda a prevenir o quê? O que está dizendo aí na frase? E aí, vamos ver se ele está fazendo essas relações. Uma outra possibilidade. Vamos contar quantas palavrinhas tem em cada frase? Na primeira frase tem quantas? Um outro recurso voltado para a leitura, que também faz parte desse material, é esse aqui, lendo e desenhando. São pequenos textinhos para que o aluno leia e faça o desenho do que ele leu. Então, por exemplo, aqui, eu sou uma bela borboleta, tenho 2 anteninhas, sou toda azul com pintinhas coloridas, adoro voar pelo jardim. Então, ele vai desenhar ali o jardim com a borboleta azul, com pintinhas coloridas, para ver como que está a questão ali da leitura dele. Outra coisa, para deixar claro aqui, vamos supor que o professor está com uma turma de 2º ano e que ele acha que essa sondagem aqui vai ser de acordo com a realidade da turma dele. Tá, foi sugerido no material para usar com o 3º ano, mas como nós temos sempre essa flexibilidade no planejamento, você pode pegar essa parte e montar de acordo com a realidade da sua turma, usar com a turma de 2º ano. Da mesma forma, não, eu acho que com a minha turma, peguei ela no 1º ano, segui para o 2º, determinado mapa de leitura não vai estar de acordo com a realidade dela, você pode pegar aquele do 1º ano. Então, você tem essa liberdade de montar de acordo com a sua experiência ali, com a sua vivência, né, em sala de aula. Esse aqui já é o meu material de sondagem desse ano. Então, se vocês repararem aqui, a partir daqui já tá só mapa pro 3º ano, só que eu tenho 3 alunos, gente, para quem não sabe, eu segui com a minha turma do ano passado, né, peguei eles no 2º ano, agora tô com eles no 3º. Eu tenho 3 alunos que um está em nível pré-silábico, eu até fiz encaminhamento para avaliação médica, mas o responsável ainda não conseguiu uma consulta, né? E tenho outros 2 alunos que estão silábico com valor sonoro. Eu vou chegar e vou colocar esse mapão para eles? Não, o deles vai ser de acordo com a realidade deles. Então, é importante ter essa flexibilidade também. Para os demais alunos que estão em nível alfabético, eu já vou usar esse modelo. Então, qual é o propósito na criação desse material? É ter um material onde eu tenha o registro do desenvolvimento da escrita e da leitura dos alunos, de todos os alunos da turma, ao longo do ano letivo, desde quando ele começou, lá em fevereiro, como ele terminou lá em dezembro, que respalde o meu trabalho, que norteie o meu planejamento, para que eu possa fazer um planejamento mais assertivo, de acordo com a realidade da turma, e ter um material também que eu sempre possa consultar numa reunião pedagógica com a equipe gestora, com a coordenadora, né? E numa reunião com o responsável. Então, olha, fulano, seu filho chegou nesse nível aqui no início do ano, nós já estamos aqui no 3º ano, ele se encontra assim, 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 o que nós podemos fazer para se ajudar e tal. Você já conseguiu fazer uma consulta lá, conforme a gente solicitou no início do ano, já tentou uma avaliação, porque você está vendo que ele está assim, ó, não está progredindo muito. Então, são várias situações que a gente pode chegar e consultar para mostrar ali para a pessoa, seja alguém da equipe gestora, seja alguém da família do aluno, para mostrar como está o desenvolvimento daquela criança, para poder se unir e ajudá-lo.
como vocês viram, o mapão de cada aluno em relação à escrita e leitura só usa 2 folhas. Esse aqui, gente, é o meu, tá? Eu tenho 32 alunos esse ano. Já, olha só isso. Não é um material mega volumoso, dá para transportar numa boa e tem ali a informação de todos os alunos, fora as orientações que eu mostrei para vocês, planilha, dicas de atividades, ó. Tudo num só lugar. Então, é muito prático.